Me chamou e eu não vi. 28 milhões. O William Araújo? Eu. Vai o Reinhardt também. Deu beleza? Sim, já mudou agora? Muda pra verdade. Bom, então vamos continuar, pessoal. Vamos devagar. Então, tem alguns que faz muito tempo que eu não vejo nas aulas. Então, a gente está vendo laços, tá? E basicamente influência dos elementos de liga. Isso aí é proibido, vai. Porque Não. isso aí. Baixa a mão. Trocar de roupa, não. Depois vou te aprender na prova. Tá, pessoal? Então, a gente já dá uma olhada basicamente no papel dos elementos de liga, tá? Vamos falar se alguém for usar para gravar ou não. Espera aí. Zap. Tá, e a gente tem que ver quais os mais importantes, isso vai vir na prova, é algo que se sabe, tem que se saber da matéria, tá? Bom, então a gente tem vários que influenciam, em geral eles influenciam de uma maneira substitucional bastante importante, e quanto mais a substitucionalidade, mais ele influencia na propriedade física do teu material, tá? Outros têm uma tendência bem maior de formar em carbonetos, então o que tem que ficar? Esses que formam carbonetos, eles influenciam muito mais em resistência ao desgaste, certo? Do que os outros substitucionais. Bom, então a gente viu a influência deles, e agora eles só falam onde é que tu aplica esses ácidos liga, tá? Então a coisa começa a mudar. Em nível geral, a aplicação dos ácidos comuns ao carbono é estrutural, tá? Enquanto que os ácidos liga já tem uma aplicação bem mais específica, digamos assim. Então, os ácidos ligas, por serem uma família bastante ampla, de diferente tipo de aço, com propriedades bastante grandes, também tem aplicação extremamente grandes, tá? Então a gente diz que tu usa em todo o procedimento industrial, desde a construção civil até a construção naval, mas desde que tu precise de uma característica melhor. Eles são bastante usados na indústria petrolífera, tá? E na aeronáutica também, só que na aeronáutica, por vezes, tu busca reduzir peso. Então não tem tanto, tá, pessoal? Bom, então basicamente isso é um comentário geral, tá? E agora nós vamos continuar para o que a gente chama de sistema de classificação dos ácidos. E isso daqui é bastante fácil, descritivo também, mas está ali a classificação da ISI e da SAI, tá? Então, como eu tentei falar para vocês na aula passada, isso é importante vocês se ligarem, a ISI é American Iron and Steel Institute e a SAI é a Sociedade para Automotive Engineers, tá? Na verdade, o que é? É o que nós usamos aqui no Brasil, porque a BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, se baseia nessas duas classificações que são iguais, tá? Então, para elas, a classificação é do tipo 1xx. Na verdade, o 1 quer dizer que ele é um aço comum ao carbono, tá, pessoal? Em toda vez que eu tiver um 1 ali na frente, então eu estou usando um aço ao carbono. Daí ele vem com alguns comentários. O meu 10xx ele é um aço carbono comum. Na verdade, eu posso dizer que ele não tem elementos de liga ou não? Não, sempre tem. Sempre vai ter elementos de liga, né? Pode ser residual, mas vai ter. Tudo bem, só que eu não posso ter que cuidar com essa nomenclatura. Eu não os chamo de elemento de liga, eu os chamo de elementos residuais, porque eles não têm o intuito de conferir nada ao teu material, tá? Então, a rigor, eu posso dizer que eles não têm elementos de liga, digamos assim, mas tem quantidade de outros elementos químicos, tá? Bom, então essa é a série 10xx, salientando de novo, o que mais vocês vão ver na vida de engenheiro de vocês é os 1020, tá? Esse daí tem a da com pau, chapa de 1020 tu encontra em qualquer... Como é que é aqueles negócios lá em Pelotas, João? Essas que revendem sucata aí... Ferro velho. Hã? Ferro velho. Isso, mas tem um nome de Pelotas, né? Desmanche? Não. Ferraço? A Ferraz tem aqui. Mas acho que lá tem também. Bom, enfim. A Sulferro aqui. Yes. Aqui é Sulferro. Sulferro e ferro-sangue. Bom, enfim, isso aí tu encontra em tudo quanto é lugar, sempre é sobra de processo de fabricação e as pessoas têm.
Tá? Um outro aço bastante fácil de conseguir é o 1045. Deixa eu salientar de novo. Esse 1045 ele é de fácil temperabilidade em água, então a gente consegue bem tranquilo 100% de martensita. Tá? E no 1045 eu consigo chegar por vezes até 50, 55, talvez um pouco mais, Rock-Wool de dureza. Tá? Então, é um aço bastante aplicável em tempera. Em termos de recozido, ele tem uma dureza muito parecida com o 1020. A grande diferença é que o 1020 eu não uso um processo de tempera. Tá? Por que eu não uso? Porque embora eu gere uma quantidade de martensita, não é suficiente para dar um grande aumento de dureza nesse cara. Então, o 1020 ele vai a 20, 25 Rock-Wool estourado, jogando em água. Tá? Bom, 20 pontos de Rock-Wool é uma bela diferença em termos de dureza. Tá? Então, são esses os caras que eu uso. O que mais eu aplico? Talvez, tudo bem, Murilo? Talvez o 1070 eu use em aplicações de mola, tá? Então, de novo, toda vez que eu começo a subir o teor de carbono, sem elementos de liga não tem aplicação. Então, o máximo que acontece é usar o 1070, 1080 para alguma aplicação em que eu preciso de grande resiliência, certo? Tipicamente, não sei se foi nessa turma que me falaram, mola de caminhão. Aqueles feixes de mola são de aço comum ao carbono, alto carbono, tá? Daí pra frente, um 1090, um 2.0 de carbono e tudo mais, eu só uso quando eu tenho adições intencionais de elemento de liga, certo? Para quê? Formar carbonetos? Para formar carbonetos e aumentar bastante a resistência ao desgaste. Esse é o princípio da coisa, é o que a gente tem que entender, tá? Isso não vai ser difícil na prova, vocês têm que entender porque vai ser a vida de engenheiro de vocês, na verdade, tá? Bom, depois vem dois tipos, uma série desses aqui, ó. Na verdade, porque o 1 quer dizer que é um aço comum ao carbono. Por que eu tenho o 11, o 12 e o 13 também, pessoal? Na verdade, o que ele te mostra? Que ele ainda permite teores maiores um pouco de elementos considerados residuais. Então é possível que se passe um pouco o teor desses elementos residuais e eles continuem sendo chamados de aço comum ao carbono. Tá? Na verdade, tipicamente esse aço 11XX ele tem teores diferenciados de enxofre. Então, na verdade, ele vai ter, na real, enxofre e manganês para facilitar a usinabilidade, certo? Então é isso que vai acontecer. Talvez eu mantenha o teor de manganês nos 1,5% e subo de enxofre para usar esse teor de manganês residual que está sobrando lá. Então eu vou ter os chamados aços de usinabilidade melhorada. Não são só os 11, tá? Existe uma série de adições de chumbo também que podem melhorar a usinabilidade. Mas na nossa classificação usual, os 11 e os 12 são os aços de usinabilidade melhorada, certo? Ainda, se liguem que talvez algum fabricante te ofereça, ou ofereça para o mercado, um aumento no teor de manganês, certo? Também visando melhorar a usinabilidade. Mas todo esse grupo aqui, nem o manganês, nem o fósforo, e aqui ele te diz que tem teores aumentados de fósforo ainda. Então esse aço não é tão usado, nem eu sei por que ele aumenta, tá? Mas a rigor, todo esse grupo é para facilitar a usinagem, nada além disso, tá? E o teor de manganês não passa desses 1,9, tudo bem? Então, se liguem, agora a gente já sabe o que é o nosso 10XX. Aí tu começa no sistema, tu continua, ou melhor, no sistema de classificação dos aços baixa liga, tá? Aqui eu ainda continuo com uma quantidade pequena de elementos de liga, não é nada grande, eu geralmente não tenho mais que 5% de nenhum elemento. Portanto, eu continuo com a mesma cara, entendeu, Manuel? 10XX, 20XX, 86XX. Eu quero salientar de novo, como engenheiro, que vocês não podem pensar que um 86 é melhor do que um 43, que não tem nada a ver. Tá? É simplesmente quantidade de tipos de elementos de liga. Na verdade, o 43 é um aço bem caro até. Tá? Bom, então deem uma olhada nisso aqui, pessoal. E vamos bater um papo. O que vocês mais enxergam como elemento de liga aí nesses ditos aços para beneficiamento? Por que beneficiamento? Porque eles vão ser tratados. Não é largar lá e deixar também. Tá? Então, já te passo a palavra, Marcelo. Mas basicamente uma coisa que a gente tem que se ligar é que nesse caso, com pequena quantidade de elementos de liga, um grande efeito que eu tenho é trazer as curvas para a direita. Portanto, muito provavelmente esses aços devem ser temperados. Certo? Então eles devem ser aços de razoável resistência mecânica sem uma grande perda de corrosão. Tá?
Bom, o que a gente vê ali então, Marcelo? Níquel, cromo, mais Os que eu falei pra vocês, ó. Então vamos dar uma olhada. Esse aço ao níquel não é normal, ele seria bastante caro. Mas seria um aço em que eu teria o níquel atuando como? Superficial. Não. Substitucional. Substitucional, tá? O níquel, você não pode esquecer que ele é um cara que te dá uma bela estabilidade em alta temperatura. Mas nesses teores não chega tanto, tá? Então um aço do tipo 20 não é algo normal a gente ver. Eu teria muito mais um aço com muito mais níquel, mas que não seria só níquel, vocês estão entendendo? Porque senão sairia caro demais. Mas é a classificação que ele te dá. Então, esse 20 seria um aço níquel e esse 30XX seria um aço ao níquel e cromo. Tudo bem? Bom, qual seria a diferença desse aço ao níquel e cromo para um aço inoxidável? Quantidade de cromo. Quantidade de cromo e principalmente eu inverteria a palavra. Eu chamaria de um aço cromo-níquel, vocês estão entendendo? Porque o cromo ele deve ser... Tu veio nas aulas passadas? Na última não, só na Tá com duas faltas ali depois. Porque basicamente o meu teor de cromo-níquel deve equivaler em tipo 2 para 1, vocês estão entendendo? 2 de cromo para 1 de níquel. É o usual. Por quê? Porque aí eu consigo começar a formar carbonetos com cromo e o níquel ajudar, vocês estão entendendo? E o que sobra ainda manter a inoxidabilidade, tá? Mas isso aqui, ó, esse aço ao níquel e cromo, ele não é um inoxidável. Ele é um aço com pequenos teores melhorados. Se em termos de vida prática a gente vê, a gente não vê muito não, tá? Não é normal tu sair a comprar. Mas vocês, como engenheiros, amanhã ou depois, vão poder ligar para uma usina e dizer: eu quero o aço tal. E a princípio, se for desse tipo, vocês vão conseguir comprar, tá? Claro que é diferente tu ligar para uma Gerdau e tu pedir um inox endurecível por precipitação na bitola de 30, tá? Vocês têm que ter uma coisa clara de novo, a aula está mudando, é uma aula para engenheiro agora. Tu não liga para uma Gerdau dizendo que tu quer um aço com diâmetro 37,48. Não tem essa. Por quê? Eles vão vender uma medida X, 40. Porque eles vão vender uma medida X. E pode parecer ridículo o que eu estou falando, mas tem muito engenheiro que não se liga nisso, sabe? Por quê? Porque a Gerdau e a Usiminas, seja lá o que for, eles têm um processo de fabricação que eles te fornecem e que eles dominam. Então os caras não vão fazer para ti, para tu pagar R$15 a mais, algo que varia em tamanho, ao ponto de eles terem que mexer na fieira, que eles terem que recalcular a carga e tudo mais. Então existem bitolas padrões de venda, vocês estão entendendo? O que tu faz depois? Se fizer algo maior ou menor? Usina. Então vocês têm que ter claro isso na formação de engenheiro, que isso existe. E juro por Deus, já vi muito engenheiro chegando lá sem ter ideia do que a gente está falando, tá? Então na verdade tu vai comprar um cara e tu vai ter que fazer um processo de usinagem se não for a bitola que tu quer. E certamente tu não vai usinar um cara que está temperado, certo? Então na verdade existe uma nova empresa de tratamento térmico que vai fazer o que pra ti, Zé? Usinar e temperar. Temperar depois que tu usinar. Temperar depois que tu usinar, para ficar na dureza que tu quer. Então isso daí tudo faz parte do teu mundo. Hoje em dia, a tua empresa que monta carrinho de lomba não vai ter uma usinagem lá dentro, porque os processos de usinagem são confusos. Muito provavelmente tu vai terceirizar para um cara que faz o quê? Só usinagem. Esse cara vai ter 1 ou 2 CNCs e provavelmente uns 4 ou 9 torno e uma fresa. Tá me entendendo? Cada CNC sai mais ou menos quanto? Não chega tanto, mas acho que uns 500. Tá bem. Desculpa. 1 milhão, tá? O que é CNC? Hã? O que é CNC? Isso me entristece ver um aluno, ainda mais um aluno da tua qualidade, perguntando o que é um CNC. É um centro de usinagem. Na verdade, assim, ó, tu pensa que eu tenho uma ferramenta aqui, tá girando, desculpa, eu tenho uma peça que está girando e eu chego com uma ferramenta. Daí, usualmente, eu faço isso aqui ao longo, que é o processo de torneamento. Esse CNC, Manuel, ele tem uma troca automática de ferramenta. Então ele não precisa ser uma ferramenta de ponta que faça isso aqui. Ele pode pegar automaticamente, botar uma fresa, vir por cima, furar, tira, bota no teu magazine de novo, vem de novo com ar comprimido, pega uma outra ferramenta, faz uma furação na mesma peça, mantém ela parada e a tua ferramenta pode estar girando, tu tá me entendendo? Então o CNC é um centro de comando numérico, esse é o nome, tá? Usualmente os centros de comando numérico, que é um programa que tu bota ali, eles trabalham em centros de usinagem, que são coisas que têm 3 graus de liberdade, ou seja, 3 eixos para trabalhar. Ele trabalha assim, assim, fura para cá. Então, a princípio, tu bota um programa e o cara faz a peça para ti. Tá? Isso aí vai variar em preço
indo de 500 mil reais até se bobear 1,5 milhão, dependendo do tamanho. Tá? Vocês não têm muita consciência, mas existem máquinas de engenharia mecânica que são bem mais altas do que essa sala. Tá? Por vezes máquinas normais, máquinas que não são específicas. Por vezes existem máquinas específicas que são infinitamente, são 4, 5, 6 vezes maiores que essa sala, mas é para fabricar setores específicos. Vocês estão me entendendo? Bueno, então onde é que eu ando, pessoal? Esses aços aqui, a princípio, eles vêm para ti mole para tu trabalhar. E esse cara não é um aço normal, tá? Já essa série 40, essa daqui tu vê bastante, tá? Que são os típicos aços para beneficiamento, eles são muito bem temperáveis, tá? Um aço que tu vai escutar muito falar é no 4340, tá? Então, o que a gente vai ter que se ligar? Só o grupo de influência maior, vocês estão entendendo? Quando eu estou falando no 43, o cara, primeiro, desculpa, no 43 não, perdão. Quando eu estou falando no 40, o meu primeiro cara é o molibdênio, tá? Então eu prefiro muito mais passar para vocês a lógica do que está acontecendo do que vocês gravarem o que é um 4340. Bueno, quando eu tenho molibdênio como influência, o que tu acha, Mário? O que está rolando quando eu tenho molibdênio ali? Bom, vamos lá, pessoal. O que o molibdênio deve fazer? Carbonetos. For em alta. Abre teu olho, porque isso quando for em alta quantidade, tu tá me entendendo? A princípio eu te levo o molibdênio a te dar carbonetos grandes, duros, resistentes ao desgaste, quando eu estou na série aço-ferramenta. Isso aqui tem que ficar claro para vocês então. Aqui eu não estou na minha série aço-ferramenta, eu estou na minha série aço para usar, tu tá me entendendo? Então eu vou te fazer um gancho com isso aqui. Eu não vou fazer uma ferramenta para furar o motor do meu carro, é diferente, tá? Então, a princípio, o que o molibdênio me daria aqui? Me daria dureza quente, eu poderia usar esse cara. A rigor, no molibdênio tem um alto ponto de fusão, tá? Então esse cara, além de tudo, ele deve ser duro. Tá, pessoal? O molibdênio tem uma certa dureza como elemento de liga em aço. Então, a princípio, esse cara deve me dar uma boa resistência mecânica. O que eu devo de ter aqui? Teores de molibdênio que nunca passam de 5%. O que ele bota ali? Molibdênio? 0,15 a 0,3, tá? Então, esses são os valores que eu tenho de molibdênio para ali. É raro eu passar disso, tá? Bom, esse 40 não é muito normal e o muito usado é o 43. Então, ele tem cromo e níquel ainda. Então, eu devo melhorar a característica de aguentar a uma temperatura alta, entre aspas, porque ele não é ao níquel, vocês estão entendendo? Ele deve aguentar um calor com estabilidade, mas ele não é um aço ao níquel ou coisa que vale, tá? Então, o mais usado é que eu tenho teores de molibdênio, cromo e níquel. O 41 também existe, onde eu só tenho molibdênio e cromo. O cromo ajuda a estabilizar o molibdênio. Basicamente é isso que a gente tem, tá? A gente vai ver os valores daqui um pouco, eu acho, na transferência seguinte. Mas o que tem que lembrar então? Que esse grupo é um grupo ao molibdênio, certo? Daí, vem o grupo dos 5xx. Esses são aços ao cromo. É muito mais em aspecto de beleza, de decoração. Por quê? Porque o cromo sozinho não me dá grande coisa, certo? O grande papel do cromo ainda é ajudar outros elementos ou me dar inoxidabilidade. Nesse caso eu não tenho, então é muito mais fácil que eu ponha o cromo para ajudar o molibdênio. Na verdade, o cromo ajudando o molibdênio, ele faz o quê? Ele traz a curva lá para a direita pelo cromo e a dureza eu estou garantindo em quem? No molibdênio, vocês estão entendendo? Então é muito melhor eu ter um molibdênio cromo do que eu ter um cromo, onde eu não teria uma dureza tão alta. Tá? A série dos 60, pessoal, aqui a coisa já muda. Na verdade, vocês têm que lembrar que o teu vanádio é um cara que com pequenas quantidades forma carbonetos muito pequenos, mas aqui o papel do carboneto é diferente, certo? Vamos de novo, Danilo, me ajuda. No aço ferramenta, qual deve ser o papel de um carboneto? Resistência ao desgaste. No aço ferramenta, o papel do carboneto é resistência ao desgaste. Num aço estrutural como esse, qual é o papel do carboneto? Resistência mecânica. Resistência mecânica. E tu só consegue com o vanádio, por quê? Ele precisa de pouco carbono. Pouca quantidade. Porque eles são muito pequenos. Eu precisaria de poucos átomos de carbono para formar um carboneto de vanádio, vocês estão entendendo? E esse carboneto seria extremamente pequeno.
Portanto, ele teria um efeito de barrar discordância em tudo quanto é lugar do meu material, certo? Ele já é um aço mais caro, por exemplo, do que um 40, tá? Pelo elemento químico de vanadium, embora as condições sejam menores. As composições, desculpa. Tá? Aqui, ó, esses aços, 80, tudo bem? Desculpa, então o aço que está na parede é o próprio vanadium. Qual? O aço estrutural das paredes, normal. É o 1045. Não é o... Não, isso aqui é aço líquido, tu não teria porquê. Tá? Tu tem que ter algumas coisas claras. É estrutural, então para que tipo de estrutura assim? Ah não, eu poderia usar ele num carro que vai chover, ou eu poderia usar em algo assim. Não teoricamente construção. Construção eu boto mais bagaceira que eu puder, porque ele está fechado, tu entendeu qual é? Então eu tenho um cimento ali, o papel verdadeiro de um aço na construção civil é o que, pessoal? Peso e resistir à tração, caso alguma estrutura tenha essa necessidade. Porque eu tenho um problema muito grande no concreto que é... Problema não, eu tenho uma característica do concreto que é resistir à compressão de uma maneira muito grande. Só que, por outro lado, a tração não. Então, se eu te der uma ponte só de concreto, velho, tudo bem se eu começar a apertar ela aqui, mas se eu der um pulo em cima, ela baila. Entendeu? Então, eu preciso ter um aço ali dentro que só vai auxiliar o concreto. Basicamente, um 1045 me basta. Então, eu repito para ti, o maior lucro da Gerdau, pelo que se sabe, é a da siderúrgica rio-grandense aqui em Sapucaia. Tá? Os caras vendem muito porque vendem esse 1045 daí. Tá? Pessoal, onde é que eu ando? O 86. Já esse aço ele tem um pouquinho mais de estabilidade a quente. No que eu devo usar ele? Na verdade ele é principalmente a níquel, tá? Então se vocês olharem, ó, eu inverti. Aqui eu estou começando com molibdênio, cromo e níquel, tá? Aqui eu estou começando no inverso, níquel, cromo e molibdênio. Então a princípio eu tenho molibdênio também, portanto ele deve ser duro, mas o papel do molibdênio deve ser uma pequena resistência ao desgaste superficial, certo? Então, tipicamente o que eu gravo? Esses 86 aqui são os aços de rolamento, tá? Então, na verdade, eu preciso que o níquel exista para quê? Para me dar resistência a alta temperatura proveniente do atrito do rolamento com a pista. Tá? Não sei, por exemplo, de caldeira também? Não, os de caldeira têm teores um pouquinho maiores, são de outra classificação. Não vem nessa classificação API. Desculpa, não vem nessa classificação ASI. São os API, aços, American Petroleum Institute, eles são especificados por um lado específico, digamos assim. Tá? Poderia aplicar, é claro, na saída de uma caldeira talvez, tá? Mas bem longe. Tá? Então o que a gente vê muito é o 86, certo? De novo o 86-40. De novo por quê? Porque se eu puder temperar, o que eu faço? Eu baixo a minha quantidade de carbono. Tá? Vocês acham que ele poderia ser um 86-80, por exemplo, ou não? Não tem sentido, porque não é tanto o carbono quem vai te dar dureza aqui, vocês estão entendendo? Aqui quem vai te dar dureza são os teus outros elementos de liga do tipo molibdênio. Então eu não preciso jogar o carbono lá em cima. E não esqueçam nunca que o carbono é uma solução sólida intersticial. Sendo uma solução sólida intersticial, o que o carbono sempre faz? Sempre tensiona a rede, portanto sempre diminui a resistência à corrosão. Isso é um problema do carbono. Tá? Eu posso dizer então que em todos os aços usáveis assim, o que eu mais preciso deles é a resistência mecânica, já nas ferramentas de resistência ao desgaste. Pode. É uma boa linha para tu pensar a tua vida prática. Sim, então tudo que for que tiver de liga, enfim, eu posso já de cara dizer que o motivo principal é esse. No aço usável, sim. Que a gente vai até te dar outro nome para os aços ferramentas. Sim. Eles não vão ter nem esse nome aqui. E os teores de elementos de liga vão ser um pouco maior para forçar mais carbonetos. Tá certo. Tá? Obrigado. Bom, depois vem da série 9 que não são tão usuais assim, eles até chamam de outro. Tá, pessoal? Então essa classificação vocês vão ter que se nortear em como que ela é. 43, 40 não chega a ter estabilidade. Não, ele chega a ter uma boa dureza, o 42, 40. O intuito dele é bem mais... O 86, 40 tem estabilidade. O 86, 40 tem porque o meu primeiro cara é o meu níquel. Tá? O 43, além de ele ter um pouco de estabilidade aqui, ele frisa mais a dureza. Tá? Então são coisas um pouco mais diferentes. Tá? Daí, o que ele vem? Deixa eu só ver como é que continua aqui, só um pouquinho. Sistema de classificação, teor de liga, classificação dos aços. Tá? Daí a gente menciona logo depois que tu também tem a classificação dos aços alta liga.
Então aqueles que eu estava dando ali era o quê? Baixa ou média liga, chamem como preferir. Portanto, eu nunca vou ter o quê? Mais que 5% de alguém. Então isso é algo para tu te ligar também, Marcelo. Se aparecer num concurso público amanhã o cara te falando em 2 disso, 3 daquilo, 4 daquilo, nunca vai ser um inoxidável, nunca vai ser uma ferramenta, nunca vai ser um ultra alta resistência mecânica, nada assim. Vai ser um aço normal para beneficiamento a princípio, tá? E aí, quando vem os aços com alto teor de elementos de liga, aí a coisa muda um pouco. Então, Jason, né? Então me ajuda a gravar, Jason. Quem é que eu devo de ter tipo aço inoxidável? Quem deve de estar aqui dentro? O cromo, tá? Basicamente o cromo. Quanto? Mais do que 15%. 10, 12. Corretamente falando é 10 a 12 daí para cima. Na verdade nunca é tão pouco, tá? Mas a característica de inoxidabilidade vem de 10 a 12%. Isso, pô, vocês têm que se ligar porque 0,2 de carbono é muito menos do que 12 de cromo, vocês estão entendendo? Então eu estou mudando bastante o meu aço, tá? Então... Não tem perigo. Só para eu Não? Só para não. Na verdade, não trabalho sozinho. Por que não? Sim. Ele vai ter ajuda. Não, o níquel ajuda o cromo. Não, mas peraí, então. Não, um inox, o que ele tem que ter para ser inox? 10 a 12% de cromo, são os teores mínimos. Por outro lado, o teor de carbono de um inox, ele é baixo. Por quê? Porque deve atrapalhar a minha resistência à corrosão, certo? Então, vamos de novo. Na minha colher, eu devo de ter 10, 12, 13% de cromo e uma quantidade de carbono baixa. Geralmente 0,08, 0,09 ou 0,1. Estourado. Estão me entendendo? Então é um 1010 para baixo, com adição de cromo. Isso vai me dar que tipo de aço inoxidável? Baixa resistência mecânica. Tá, mas se eu te perguntasse, classifica esse cara, Zé, o que tu ia dizer? Qual o nome que tu daria para esse cara? Ferrítico, não. Ferrítico. Esse seria um aço inoxidável ferrítico. Por quê? Porque eu tenho ferrite na minha estrutura resultante. É essa a moral da história. Porque o teor de carbono é baixo, certo? Nem temperando, nem jogando na água eu conseguiria gerar martensita, certo? E a princípio o cromo é o estabilizador de quem? Da ferrita, certo? Então se eu só tenho cromo, a minha tendência é ter uma microestrutura resultante ferrítica, certo, pessoal? Então, aí eu estou te contradizendo já, eu tenho um inox só com cromo, e pronto. Tá? Por outro lado, o que eu poderia fazer no meu inox caso eu tivesse maior dureza? Nesse, eu poderia aumentar meu teor de carbono, a princípio, posso pensar por aí. Aumentando meu teor de carbono, eu poderia chegar num aço inox como, Manuel? Martensítico? Martensítico, certo? E eu ainda manteria aquela camada de CR2O3 na superfície. Então eu começaria a ter, por exemplo, a faca da minha casa. Ou a faca forjada, ou sei lá o que. Estão me entendendo? Então eu já começaria a melhorar. O níquel, qual seria o papel do níquel? Estabilizar a martensítico. Estabilizar quem? Ah, A austenita. Tá? Então, o níquel é um estabilizador da austenita. Então, se eu largasse em torno... Depois eu digo quanto. Mas se eu largar o níquel aqui dentro, eu passo a ter um aço austenítico à temperatura ambiente. Hã? Não. Não. Se eu largar o níquel, eu passo a ter um aço austenítico à temperatura ambiente, certo? Ou seja, ele não imanta e ele é SFC, certo? Bom, o carbono, como é que ia estar ali? Ia estar incomodando. Por que ele ia estar incomodando? Professor, tem algum aço que eu consigo manter o azeite para não botar mais carbono? Estou tentando te fazer entender. Mas, em geral, ele tem um teor de carbono extremamente baixo. Por quê? Embora caiba, como eu vou dizer. Na verdade, cabe. Se ele é austenítico, quanto é que cabe de carbono nele? 2,11 no máximo. Por que eu não boto tudo isso e eu boto 0,08? Que vai atrapalhar a função do corrosão. Corrosão, o carbono incomoda a corrosão quando ele é intersticial, certo? Mas a solubilidade do carbono na austenita é muito grande, ele não deve incomodar tanto assim. Não como num aço normal. Na verdade, o que acontece? Se eu tenho cromo e 8 de níquel, se eu tenho teor, na verdade, esse inox austenítico que eu falo para vocês é um 18,8. E 8 níquel, são os teores mínimos para tu trabalhar bem com a austenita no ambiente. Tá? Esse cara tem 18,8 e o meu teor de carbono tem que ser muito baixo. Por quê? Porque se ele é 18,8, ele aguenta alta temperatura e eu devo colocá-lo em alta temperatura.
Quando eu coloco em alta temperatura, o que eu faço? Aumenta a solubilidade? Não, porque ele já é austenítico. Quando eu coloco em alta temperatura, eu facilito a difusão. Certo? Se eu facilito a difusão, infelizmente o carbono é mais ávido pelo cromo e pelo níquel do que o ferro. Certo? Na verdade, o que acontece? O carbono sai da austenita, ele pega os pedaços de cromo da austenita, ele pega um pouquinho de ferro da austenita e um pouquinho de níquel. E começa a fazer o quê? Alguns carbonetos um pouco mais complexos. Certo? Qual seria o problema de formar esse carboneto? Eles são grandes. Instáveis não, grandes também não. Alguém tem ideia? Pode expandir toda a rede, não? Hã? Se unir ali, ele pode expandir o resto que está na bola. Não. É uma partícula de segunda fase normal. Endurece a peça. Não, ele endurece, mas não é o problema. O problema é que, se eu tenho uma bolinha cheia de cromo e níquel, o que eu tenho do lado da bolinha? Uma região não tão cheia de cromo e níquel. Vocês estão me entendendo? É ali que eu... Ali que eu... Ali eu tenho... Não menos dura. Claro que é menos dura, mas também não é o problema. Tu me entendeu? O meu problema é eu ter uma solução supersaturada de cromo níquel e do lado ter uma solução com pouco cromo e níquel. Porque para formar esse carboneto aqui, eu não roubo cromo daqui, vocês estão me entendendo? Eu roubo cromo daqui do lado. Portanto, essa zona do lado do carboneto está como? Quase sem cromo. Quase sem cromo. Aí Se você ela vai- está quase sem cromo, o que eu tenho? Corrosão. Corrosão. Coisa que eu pedi. Foi várias bolinhas. Não, já te explico. Vamos devagarinho nessa daí, mas eu tenho uma pilha galvânica. Eu tenho uma região nobre e uma região pobre, certo? Aí eu acelero uma corrosão. Esse é o princípio da coisa. Tá? Então, o problema de eu ter muito carbono no ácido inox austenítico é literalmente a precipitação de carbonetos. Que pode até me ajudar em resistência mecânica, mas se eu estou pagando pelo inox e estou baixando, não é a resistência mecânica que eu quero, tá me entendendo? Eu quero é a inoxidabilidade e o não magnético, certo? Eu não vou querer que uma prótese na minha perna tenha 5.000 megapascal de tensão de escoamento, porque a minha perna vai chutar a prótese a 50 megapascal, vocês estão entendendo? Então eu quero mais aumentar um pouquinho a prótese, porque eu preciso que ela encha o meu osso, e não boto carbono que não me atrapalhe em nada. Seria mais ou menos esse o princípio da coisa. Tá? Então, esses caras têm um sistema de classificação diferente. Ele sai daquele IZ ali, daquele sistema 10xx ou 40xx ou sei lá o que. Tá? Na verdade, vocês vão ver que os inox a gente chama de aços da série 200, 300 e 400. Tá? O mais normal vai ser o 304, gravem isso, e o 316. São dois aços inoxidáveis austeníticos. 18,8. Certo? Qual é a diferença, Cris? Não sei se tu lembra? Do 304 para o 316. Eu já comentei em alguma aula com vocês. Nem? Na verdade o 316 ele tem adição de molibdênio. Qual é o papel do molibdênio ali? Não. Qual é o papel do molibdênio ali? Estabilidade é quente. Resistência à corrosão por bit. Ali o molibdênio ajuda na resistência à corrosão. No inox ele ajuda. Então, na verdade, se eu tivesse que botar o inox na água do mar, eu botava o 316 e não o 304. Tá? Porque ele ia dar maior estabilidade para a minha camada passiva. Tudo bem? A corrosão por bit ela só acontece quando eu tenho cloro batendo. Cloro, iodo ou bromo. Tá? Tá, pessoal? Daí, esses ácidos refratários são ácidos à base de quem? Níquel. Tá? Então aqui eu já começo a dar outro nome. Zircalói, zircalói não seria base de zircônio. Mas astelói, não sei o que, alói, blá blá blá. Então já muda o nome que tu escuta falar deles. E já não são tão normais assim. Tá? E os meus ácidos para a ferramenta. Aqui a coisa muda um pouquinho também. Existem duas classes que vocês vão ter que lembrar no frigir dos ovos. Os ácidos ferramenta para usinagem, certo? Que são quais? Sim, eles usinam. Agora ele é uma ferramenta. Quais são os ácidos ferramentas para usinagem? Com molibdênio e... O que está escrito nesse ácido? Já viu algum ou não? Já viu, sim. Quem já viu? Já viu, velho? Eu te explico. Tu tem broca na tua casa? Não. Não?
Sim, cara. Sim, o que está escrito? O que está escrito ali naquelas brocas, né, que tu não usa? As de vídeo eu não vou falar, por quê? Porque vídeo não é aço. Tá? Essas de vídeo eu poderia usar para todo mundo. Mas a broca de aço que eu uso para furar aço é a broca de quê? Banalho. O que está escrito nela? Nunca teve curiosidade de ler? Nunca viu? Nunca viu as panelas? Tu é casado ou não? Não? Nunca viu as panelas da tua mãe? Atrás? O que está escrito? Deveria ter essa curiosidade também, velho. Na verdade, assim, ó, as brocas está escrito HSS. Tá? Essas brocas são para aço e são os chamados High Speed Steel, aço rápido. Tá? Esse aço rápido é um aço que tem certos teores, sim, de tungstênio, molibdênio e carbono. Portanto, esse aço rápido ele tem uma matriz de aço e carbonetos grandes de tungstênio, molibdênio e talvez cobalto. Certo? Isso é o aço rápido. Na verdade, a gente chama ele de aço rápido por quê? Alta rotação. Calor. Ele aguenta o giro rápido? Ele aguenta a alta rotação, ele aguenta o giro, calor, mas por quê? Em comparação com quem? Em comparação com os aços alto carbono sozinhos que eram as ferramentas antigas. Vocês estão me entendendo? Claro que se eu botar a rotação de um aço rápido comparado com a rotação de uma vidia, a vidia aguenta muito mais. Mas a vidia não é aço. Vocês estão me entendendo? Por vezes eu quero aço, eu não quero botar uma vidia, sei lá o que. Tá? Mas a grande vantagem do aço é que, desse aço rápido, é que ele aguentaria o impacto. Certo? Porque o carbono não está como sementita. O carbono está como carboneto de tungstênio. Então a matriz dele aguentaria alguma batida também. Certo? A vidia não aguenta pancada. Não aguenta o quê? A vidia não aguenta a batida? Aguenta. A base dela é de cobalto. Tá, eu digo porque meu outro entorno mecânico, que a maioria das ferramentas é tudo vidia. Quase tudo é vidia. Aguenta. Vidia é o pau para toda a obra. Entendeu? Ainda mais se tu recobrir com alguma coisa. Então, além de aguentar algum impacto, ela é dura por baixo, recobre com algo mais duro e fica muito duro sim, se usa muita vidia. A vidia liga de cobalto? A vidia é uma base de cobalto com carboneto de tungstênio sozinho. Entendeu? Tu não mistura o cobalto com o carboneto de tungstênio. Tu até a fabrica de uma maneira diferente. Tu pega pó de cobalto e pó de carboneto de tungstênio. Aperta tudo e aquece e tu cria a tua ferramenta. Mas fisicamente o carboneto de tungstênio está diferente do cobalto. Tá me entendendo? Na verdade ele é um compósito metálico. Isso é a vidia. Enquanto que o aço não. O aço é uma matriz de ferro, tá, com reforço de carbonetos. Tá? Bom, e esses seriam os aços ferramentas do primeiro grupo. Ainda existe o segundo grupo, que é o grupo de quem? Dos aços ferramenta para outro tipo de trabalho. Esses têm uma dureza por vezes bem maior e teores de elementos de liga diferentes dos ferramentas. Esses têm mais níquel, mais cromo, certo? Por quê? Porque de repente são ferramentas para trabalho quente. Vamos de novo, Zé. O virabrequim de um carro, como é que tu fabrica? Forjado. Tu acha que tu forja a temperatura ambiente um 4340? O virabrequim do carro deve ser um 4340. Tá? Certamente deve ser isso. Por quê? Alta temperabilidade e alta dureza. Tu acha que eu pego esse cara a frio e saio apertar ou não? Pô, tu tá louco, não dá. Não dá, tu não consegue deformar, não consegue nada. Então esse cara eu vou ter que forjar em temperatura alta, certo? Para aguentar a alta temperatura e ainda ter dureza para apertar o 4340, o cara tem que ser bom, certo? Então, esses aços para trabalho a frio e para trabalho a quente, eles chamam de H. O H é do tipo hot, para trabalho a quente. E o D é do tipo die casting, nem sei o que quer dizer die casting. Tá? Mas esses D são os caras que fazem esse mesmo trabalho a frio. E que tem a vantagem de ter mais o quê? Tem que ser forte para aguentar. E tem que ter o que então? E essas coisas que eu vou pedir. Ele tem que ter níquel, porque o níquel também te ajuda na resistência ao impacto. Alguém me perguntou em uma aula, eu disse também ajuda. Então tem vários papéis que estão unidos aí. Porque um forjamento nem sempre é vou apertar. Estão entendendo? Forjamento por vezes são batidas dinâmicas. Tá? Então esse seria o outro grupo. Os H13, H12, os D6, essas coisas são aços ferramentas bem mais caros. Para vocês terem um padrão, quanto é que tu acha, Francine, que eu pagaria por uma matriz para fazer o telefone... Como é que tu chama? Como?
Para fazer o telefone da Juliana se ele fosse de metal. Só a matriz que ia apertar sempre do mesmo jeito isso aí por 3 anos. Tia, tu bota uns 500 mil nessa matriz. Tá? Uma matriz só para tu injetar plástico sai uns 100, 150 mil. E também deve ser desse aço. Por quê? Porque mesmo que tu não precise, tu está sempre em alta temperatura. Tu não quer ter o risco, nem pode, de amanhã ou depois mudar o formato do telefone da Juliana. Você está entendendo? Ele tem que sair sempre igual, porque tu vai fazer um monte de peça, acessório, que vai ter um tamanho padrão. Então, a princípio, matrizes para ferramentaria são as coisas mais caras da engenharia. Paga muito caro por uma matriz. Antigamente, na minha época de guri, bastante tempo assim. Cara, dessa. O profissional mais bem pago era o soldador. Os caras pagavam muito porque a solda era muito artesanal. Tu ia lá e me lembro de colegas dizendo assim, não, vamos soldar lá com o Pedro porque ele é bom. Sabe? Então todo mundo levava um soldador que era bom, que na verdade não entendia nada de metalurgia. Ele ia lá e grudava bem porque tinha mais ou menos habilidade manual. E esse cara era muito bem pago. As coisas mudaram. Tá? E o tempo passou e um outro profissional muito bem pago passou a ser o ferramenteiro. O ferramenteiro era o cara que fazia o quê? Hã? Não. O ferramenteiro era o cara que fazia ângulos e ferramentas para usinagem. Tá? Por que ângulos? Porque, por incrível que pareça, não tem ideia de como muda a minha ferramenta, se é assim ou se é assim. Ou se é assim. Tá? Isso muda a facilidade, potência de máquina que tu precisa e mais um monte de coisa. Então o cara que fazia esses ângulos era um cara bem pago. Passou o tempo e a Sandvik e a Struers começaram a crescer e começaram a fazer os seus insertos de usinagem. O que são insertos? Ao invés de tu ter toda uma ferramenta, tu só vai lá e aparafusa a ponta. Estão me entendendo? E essa ponta era feita em alta escala em algum lugar e tu sai a vender. E aí é como tu disse, os caras vendem NVIDIA com revestimento de quê? Nitreto de alumínio. Falei também para vocês. Tá? Aquele trocinho amarelo é nitretado. Então os caras vendem isso aí e botam para trabalhar. Quando gastar um inserto, tu faz o quê? Joga fora. Joga fora. Joga fora porque não tem, compra outro e vai metendo e assim nós vamos. Então o ferramenteiro começou a perder embalo. Agora, por outro lado, se eu tiver que fazer um furo no 4340 temperado, que eu não consegui furar antes, como é que tu acha que eu ia fazer, velho? Depende, é uma boa resposta. Poderia usar uma broca de diamante, tudo bem, mas pô, sempre já começa a ser uma operação confusa, precisaria de potência de máquina, certo? Então, nesses caras eu poderia usar o quê? Um processo de eletroerosão ou coisa assim. O que seria um processo de eletroerosão? Eu sairia com um fio a dar choque na minha peça, e literalmente choque, raio, como se fosse um raio com a mesma potência, e eu acabaria furando o cara, tá? Só que todo o conjunto da minha peça ele vai ter que ser gerado em uma matriz. Não adianta. Vocês estão entendendo? Por exemplo, uma caixa de câmbio. Essa caixa de câmbio ela tem que ser feita numa matriz. E algum detalhe que eu não consiga, eu faço depois. Sei muito bem como. Tá? Mas essa matriz que é gerada, ela era gerada por um ferramenteiro. O cara que faz o matrizeiro, digamos assim. E esse cara cobra muito por uma matriz. Não era, torneiro mecânico ainda é. É que na verdade eu nem sempre tenho CNC de 500 mil. Na verdade, e eu já dei muita aula de usinagem, todo mundo diz que se eu pudesse eu só tinha CNC. Isso não é verdade. Eu preciso de um torninho mecânico. O torneiro mecânico é o cara que faz, seja lá o que for. Por exemplo, o cara que fez a minha casa me botou uma torneira de inox toda frescalhada. Eu queria botar uma mangueira para levar meu teto, não conseguia. Porque a rosca da mangueira não entrava na minha torneira. O que eu fiz? Fui lá e paguei 40 pila e o torneiro mecânico fez uma rosca que adaptava na minha torneira e que adaptava na mangueira. Com um torninho. Esse é o torneiro mecânico. Na verdade ele não usa só torno, ele pode usar uma fresa, que tu ainda não sabe o que é, infelizmente. Pode usar uma fresa, uma retífica, tudo isso. Então o torneiro mecânico é o profissional que a princípio tirou técnico em mecânico. Quem é que forma um técnico em mecânico? Os IFES formam técnicos em mecânico. O Senai formava técnico em mecânico. Quem mais? Não, o Cefet eles são Centros Federais de Ensino Tecnológico. Na verdade, 90% deles passou a ser IFE, Instituto Federal de Educação. Hã? Mas tem dois, né? Só tem no Rio e no Belo Horizonte.
Então, é porque alguns não quiseram trocar por orgulho, vaidade, sei lá o que. É muito melhor ter trocado para IF, porque eles conseguiram até pagar melhor os professores. Eles criaram uma carreira paralela, professor de ensino básico tecnológico, que é parecida com a nossa. Então, a princípio, eles têm salários até muito parecidos com os nossos, com uma outra progressão. Mas, enfim, quem forma esses caras, torneiros mecânicos, são profissionais de segundo grau a princípio. Mas, professor, a diferença de um torno para o CNC é só o tempo. Não. Não, a automatização. Tem que várias coisas. Nas possibilidades. Um torno, é que na verdade também existe um torno para comando numérico. Então, não é só o tempo, porque eu poderia colocar um comando numérico no meu torno. Basicamente, eu poderia pensar os eixos que eu posso trabalhar. Entendeu? Um torno CNC ele seria mais rápido. Um CNC é um centro de usinagem. Então, além do torneamento, ele poderia furar e tudo mais. Então, eu perderia todos os tempos mortos de usinagem. Eu não teria que vir, desaparafusar, tirar a ferramenta, botar do lado, tirar a máquina, tirar a peça, esperar o cigarro do operador, o operador voltar a máquina, esperar ele olhar para o lado, botar de novo. Tudo isso aí eu perderia. Tem gente que diz que eu tenho precisão, eu não concordo com isso. A princípio eu tenho repetitibilidade no CNC. Essa seria uma grande vantagem. Porque eu vou fazer sempre tudo igual. Depende de precisão que não concorda. Depende de precisão que não concorda, porque eles botam ali programinha. Não, porque eu te apresento muito torneiro que também é preciso. Mas tem o fator tipo erro humano, né? Tudo bem, mas no fator do CNC tu também tem o fator do erro humano do cara que projetou, que apertou o botão, então eu não concordo com a palavra precisão. Muito torneiro, mas não me conta. Essas máquinas que fazem o corte, a água, fazem toda essa função, elas são também consideradas uma CNC? Não. São máquinas programáveis, mas não são CNC, não são comando numérico, não. É um outro tipo de programa que tu bota. Tá? Na verdade, algumas máquinas de corte a água elas podem usar até modelos. Antigamente os caras usavam tornos torpeadores, que eles faziam isso aqui e botavam ali, e botavam o cara a seguir esse formato, e daí em grande escala ele fazia o formato aqui. Alguns têm laser, outros seguem. Tu tem que pensar que a tua evolução de agora não é a mesma que eu tinha quando eu era mais novo. Então por vezes tu grudava um troço aqui e fazia. E a vantagem de tu grudar e fazer é que tu sabia como estava fazendo. Né? Essa é uma grande vantagem das máquinas fechadas. Mas não me cabe falar tanto disso, pessoal. Isso aí é bate-papo sobre engenharia, um pouco mais, tá? Bom, então os aços ferramentas são de outro grupo e classificados de uma maneira bem diferente. Tá, pessoal? Então quando vocês ouvirem falar em H12, H13, D6, D8, D12, todas essas coisas são aços para matrizaria, certo? H e D de die-cast, trabalho a frio. Tudo bem? Bom, então agora vamos voltar para o nosso nível geral. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não. Vamos voltar para a nossa classificação geral e ele te apresenta uma classificação estrutural. E essa daqui é bem mais fácil, a gente pode passar bem reto, tá? A princípio, um aço perlítico deve ser um aço médio carbono e deve ter uma estrutura perlítica. A princípio, o cara tem uma dureza razoável e não é tão frágil assim, tá? Não tem muito mais o que falar. Os aços martensíticos são os aços provindos de têmpera, teor de carbono médio a alto, em que eu gerei uma estrutura de martensita. Os ácidos austeníticos, eles têm quem na composição química? Ou molibdênio, tá? Não, desculpa. Ou manganês. O manganês também é um estabilizador da austenita. Então nós temos dois, certo? O níquel e o manganês talvez não. Podem estabilizar a austenita em temperatura ambiente. O níquel é muito mais eficiente. E te gera muita austenita. Não sei, não se usa muito. Eu só vi uma vez um inox ao manganês. Bueno, que mais? Os ferríticos são que tem baixo teor de carbono, então neles eu devo prezar a utilidade. E os carbídicos são o quê? Os aços baseados com resistência a carbonetos, certo? Ultimamente existem os aços Blair também, mas como não está aqui, eu só vou comentar para vocês. O que seriam Blair? São os aços bainíticos, que o cara consegue resistência gerando bainita, tá? A princípio tu tem elementos de liga que fazem aquele... Na verdade a curva CTT não seria isso aqui, ó. Ela seria isso aqui e um umbigo que desceria. Então meio que tranquilamente eu conseguiria gerar bainita em resfriamento contínuo. Eu acho que eu mostrei uma foto para vocês uma vez de um TTT que era assim. Tem que ter algum elemento aí para tentar a martensita.
É que na verdade tu tem que pensar assim, ó. Se o cara vai ser martensítico, tu quer martensita. Só que o quanto menos frágil a tua martensita, melhor a tua vida. Então usualmente tu bota um elemento de liga para facilitar a transformação martensítica. Sim, mas sempre vai ter que entrar. Normalmente sim. Normalmente sim. Seria tipo cromo? Seria tipo cromo. Tá? E até porque ele vai na água, não tem oxidação. Mas não se esqueça que alguns outros elementos do tipo titânio favorecem a formação da martensita também. Então, mas basicamente a gente usa o carbono mesmo. Professor, por que geralmente o aço inoxidável ele é bom em ser austenístico? Porque não imanta. Só para isso? A resistência à corrosão do inox austenítico também é melhor porque o níquel também auxilia muito na resistência à corrosão. Então, na verdade, no austenítico ele é o mais caro, porque eu estou unindo a matriz austenítica, dútil, estou melhorando a minha resistência à corrosão pelo níquel, certo? E o níquel também te dá estabilidade a quente, então ele é um aço bem melhor em geral do que todos os outros. Mas a grande característica é ele ser não imantável. Tá? Só que não é só isso. O que não imantar te dá? O que CFC te dá também? Para ver mais. Não, CFC te dá resistência a baixa temperatura. Não esquece disso. Então, eu poderia usar o cara numa temperatura bem baixa. Pensa, por exemplo, num tanque do caminhão que leva nitrogênio líquido. O tanque é de quê? Tem que ser de inox austenítico. De alumínio não vai ser, né? Não precisaria de muito alumínio. Teria que ser uma parede estrondosa que... Tudo bem, pessoal? Então, aqui vem só descritivo. Aços perlíticos, então, são aços com no máximo 5% de elemento de liga. As propriedades mecânicas podem ser melhoradas por tratamento térmico. Tá? E são aços de razoável usinabilidade. Os martensíticos, ele te diz que já tem uma certa quantidade de elemento de liga somado, né? Para facilitar a temperabilidade. Apresentam alta dureza e baixa usinabilidade, me parece claro. Então aqui já se torna meio repetitivo, tudo coisa que você já sabe, mas eu sou obrigado a dar. Tem, né? Tá, pessoal? E os ácidos austeníticos têm estrutura austenítica a temperatura ambiente devido aos elevados teores de elementos de liga. Tá? Então, se vocês olharem ali, eu tenho níquel, manganês e talvez cobalto. Tá? Mas o cobalto tem um grande problema. Qual? Então, ele faz isso não por estabilizar, mas por não permitir que tu transforme. Tá me entendendo? É muito melhor tu estabilizar do que tu manter ela instável com o cobalto. Então, de repente, uma batida no com cobalto gera uma martensita. Tá? Enquanto que no de manganês e no de níquel não. Tá? Então, quem realmente a gente vê nesse aço é níquel e talvez molibdênio. Manganês. Tá? Por exemplo, inoxidáveis, não magnéticos e resistentes ao calor. Aços ferríticos, esses necessariamente baixo teor de carbono, tá? Elevados teores de elemento de liga, para te ajudar em alguma coisa. Por quê? Porque para que eu vou querer um aço ferrítico? Vocês estão entendendo qual é a minha necessidade? Só dobrar. Pô, se eu só dobrar, vou botar mais um elemento de liga para, além de dobrar, melhorar uma resistência à intempérie, por exemplo, ou sei lá o quê. Tá? Então, geralmente, os caras botam algum elemento de liga do tipo cromo, silício, sei lá. Tá? Não reagem a têmpera, isso é verdade, certo? Só que não dá para dizer que não temperam, eles não reagem em termos de aumento de dureza. Só isso. Tá? E apresentam estrutura ferrítica no estado reclusivo. Aços carbídicos, esses já mudam a coisa. Tá? Esses carbídicos seriam quem? Me dá um exemplo de aço carbídico, qual é? Exemplo. Vários, certo? Mesmo que tem mesmo um cromo vanádio que tem resistência, como um ferramenta ao tungstênio, que tem muito carboneto. Então, esse é o problema dessa classificação. Eu pegaria várias classes de aço caindo como aço carbídico. Mas são todos com carbonetos. São todos com os carbonetos. Então tu tem que dizer o quê? Um aço carbídico deve ter muito elemento de liga, como pode não ter também. E alto carbono também. E alto carbono também, o que pode não ser uma verdade. Eu posso te botar 001 de nióbio ou vanádio e 0,1 de carbono. Tá me entendendo? E ser um aço carbídico. Então gerar a quantidade específica de carboneto. É que a quantidade específica de carbonetos para um elemento de liga como vanádio ou nióbio é muito menor. Tá me entendendo? Então é meio perigoso esse tipo de classificação. Mas o que ele te diz aqui? Que apresenta um alto teor de carbono para os usuais, né?
e elementos formadores de carboneto. Tá? Então, naquela tabelinha inicial que a gente olhou lá, que tinha um desenhozinho, eu usaria os carvalho-folanos. Então ele começa a apresentar cromo, tungstênio, manganês não é tanto, nióbio. Tá? A estrutura consiste de carbonetos dispersos numa matriz sorbítica, esquece isso, ou austenítica ou martensítica. Na verdade, o que ele quer te dizer? Que ele está te dispersando carbonetos para te dar uma alta resistência a desgaste. Tá? Em alguns casos, tu até tem martensita na matriz e mais carbono para dar resistência ao desgaste. Tá? Então as coisas mudam um pouco. E o tamanho do carboneto tem como diminuir algum tratamento ou só trocando de milho? Não, só trocando de milho. Diminuir tamanho não tem muito como. Tá? O que tu pode fazer é aumentar, mas aumentar o tamanho do carboneto implica em... Qual seria o problema de aumentar o tamanho do carboneto, por exemplo? Pensem comigo, ó, só um pouquinho. Imagina no inox, onde eu gero um carboneto de cromo, níquel, ferro e tá bom assim. Se eu começar a aumentar a temperatura, o que vai acontecer? Acaba usando a pobre na volta também, uma coisa que outra. Tudo bem, gerei o cara e ele fica pobre. Se eu aumento mais a temperatura, o que acontece? Ele cresce mais. Aumentar ainda mais. Ele cresce mais. Se ele cresce mais, o que acontece com a matriz? Fica muito pobre de cromo. Vocês estão me entendendo? Aí ferrugem. E aí? Aí vai corroer, vai dar corrosão. Isso já dava antes. Quando a matriz ficar muito pobre de cromo, o que acontece se eu ainda mantenho a temperatura? Perde estabilidade. Ela fica chamando alguém e o carbono desce para a matriz de novo. Certo? Se o carbono descer para a matriz de novo, o que acontece quando tira o carboneto? Deixa de ser mesmo. E vira o quê? O que eles chamam de intermetálico. Então, numa das aulas eu falei para vocês que eu endureço por intermetálico também. Nitreto de alumínio é um intermetálico, só que é um intermetálico pequeno. No caso de um intermetálico vindo de um carboneto, eu tenho uma fase intermetálica estupidamente dura e grande, porque cresceu. Aí detona o meu material. Tá? Se vê muito o aço inox estourar por causa disso. Tá? Porque ele forma intermetálico grande. Tá? Mas basicamente, dependendo da matriz, forma o carboneto. Só tenho que cuidar em termos de crescimento e de dissolução dos carbonetos. Mas é o que mais se usa também para resistência ao desgaste, é botar carboneto. Tá? São usados para ferramenta de corte e matriz, são os ácidos carbídicos. Tá? Então é só um outro jeito de ver a coisa. Aí vem uma classificação. É isso aqui, né? Não sei. Agora vem uma classificação geral de ácidos, tá? Que também é muito básica e que, se vocês olharem, é como eu falei, tá tudo lá no Chiaverini. Tá? Que slide eu sou aí? 39? Tá? Então, tem os ácidos para construção mecânica, os ácidos para ferramenta, os ácidos inoxidáveis. Então, é o que tu vai usar. Tudo bem? Daí ele fala que em alguns casos é melhor tu comparar a propriedade do que composição química. Na seleção dos ácidos, tu deve pensar não só na propriedade necessária, mas também a facilidade de fabricar o teu componente. Isso é uma verdade. Tá? Não é assim, não se fabrica tudo quanto é ácido de uma maneira tão fácil assim. Tá? Bom, então, quanto às propriedades, o que ele te dá? Os ácidos de fundição, ou para fundição, ou sei lá o que, certo? Esses ácidos, o que devem ter? Alto teor de carbono? Tanto faz, né? Não, não é bem assim. Alto teor de carbono no ácido para fundição é confuso. Por quê? Porque a princípio eu tenho uma taxa de extração muito maior aonde? Ah, pessoal, você é... O que é um ácido? O que é um processo de fundição? Portanto, eu tenho uma extração de calor muito rápida na parede do molde, muito pequena para dentro. Então, se o meu ácido é alto carbono, o que eu posso ter? Não, pessoal, se eu extrair calor rápido de um ácido alto carbono, temperar? Eu posso temperar por fora e não por dentro. Isso é um perigo. Então, a princípio, não é bem assim. Se diz que não tem problema, tá? Que eu uso tanto alto quanto baixo carbono, mas você prefere muito mais o baixo carbono. Quem eu deveria ter nesse ácido de fundição, então? Só para que você se lembre. Qual é o elemento químico? Silício. Silício. Ele te dá fluidez. Ele facilita preencher moldes intrincados. Vocês estão entendendo? É muito difícil para mim falar essas coisas sem vocês terem a menor noção de processo. Mas pensem comigo, se eu quiser fazer uma direção de carro, imagine que a direção seja toda fundida.
O que eu vou ter? Eu vou encher o aço líquido por um lado, e eu vou ter o lugar onde a minha mão vai, e eu vou ter ranhuras aqui dentro para dar sustentabilidade à direção. Essas ranhuras, elas vão ser grossas ou pequenas? Vão ser pequenas, porque senão eu vou estar perdendo material, certo? Mas eu também tenho um problema, porque o aço líquido entra por um lado, tem que fazer a volta, entrar nelas. De repente ele entra antes por aqui, se eu baixo muito a temperatura nessa seção fina, de repente essa que está vindo da direita já está solidificando e essa também. Eu tenho o que eles chamam de junta fria, ou seja, dois caras pastosos se unindo e não dois caras líquidos. Então de repente no meio do meu projeto eu tenho algo que não se uniu. Então eu tenho vários problemas em termos de fundição em seção fina, vocês estão entendendo? Então, usualmente o aço de fundição é um aço que tem silício. Qual o problema de ter silício? Sílica. Portanto, ele já não é mais um aço tão bom assim, pela própria composição química. Mais ainda, o processo de resfriamento geralmente é lento, portanto eu tenho uma granulometria diferente no aço de fundição. Então, em nível geral, os americanos eles te dizem que tu tem o rolled steel e o ascast, certo? O rolled é o trabalhado, é o aço que um dia tu fundiu, apertou, mudou e tá lá. Eles vão te vender mais caro um rolled steel do que um ascast que é direto de fundição, tá? Mas existe isso. O que mais? Os aços para ferramenta, basicamente a base de cromo, níquel, tungstênio, molibdênio. Os aços estruturais, são os que a gente tem por aí, sem grandes preocupações. Os aços para nitratação, o que eles têm? Alto de carbono, geralmente. Alumínio. Tá? O alumínio é ávido pelo nitrogênio. Os aços resistentes a calor? Níquel. Níquel. O tungstênio não entra nessas coisas. Que? O aço tem que ter calor. Porque o tungstênio tem alto ponto de fusão. Mas não te dá estabilidade, ele te dá dureza quente o tungstênio. Ele fica duro até alta temperatura, mas não mantém a liga como um todo. O tungstênio não é tão substitucional assim, digamos assim, não pega tudo quanto é lugar. Tá? Depois alguns aços mais específicos para fins elétricos e fins magnéticos. Tá? Então, os aços de fundição devem ter uma boa resistência, dutilibilidade e tenacidade. Vocês nunca podem esquecer que eu sempre vou usinar um aço de fundição. Sempre não, mas geralmente. Por que eu vou usinar? Porque ele não sai perfeito, tá? Porque o acabamento superficial do molde geralmente é ruim. Então geralmente ele não pode ser muito duro. Então usualmente ele é um baixo carbono. Tá? A adequada soldabilidade, porque é provável que eu una uma peça a outra. Boa fluidez e todos eu posso fazer término revenido. Só abrindo um parênteses rápido para vocês, que são meus alunos, e enfim. O que é isso aqui, pessoal? É o efeito sendo largado no molde. Tá, mas me ajuda um pouco mais. Da onde é que vem? Liquefiz aonde? Isso aqui é forno? O que é isso aqui? São vasos de forno. Isso aí é o vasilhame, no caso. O vasilhame que pegou o quê? Tava material dentro do forno. O que estava dentro do forno, certo? O dentro do forno pode ser um forno maior que essa sala ou um forno pequeno. Sei lá. Tá? O que eu tenho nesse vasilhame? Panela de quê? Hã? Aço refratário. Não chega tanto. Aço refratário com aço líquido dentro deve interagir e mata o aço refratário. Então, na verdade, isso aqui é de aço. Só que por dentro, o que eu tenho? Uma camada. Agora sim, uma camada de refratário. Isso é o que nós chamamos de cadinho. Tá? Então, isso aqui é uma panela, de um forno saiu para isso aqui. Isso daqui vem via teto até esse lugar, que é o quê? É o molde. Isso daqui é o molde. Em processos contínuos, bota o molde, enche, bascula, vem o outro, vira, bascula, vem o outro, e assim nós vamos. Tá? Isso é o que eles chamam de fundição contínua, mesmo em molde de areia. Por que não? Desde que eu tenha uma seção para te dar vários moldes de areia. E isso aqui o que é? Não está pessoal. Pessoal, O molde de areia ele recebe mais rápido. ao contrário. O que é isso aqui? Desculpa, eu estava olhando para o Marco Fernando lá. Não dá pra enxergar direito. Não dá para entender? Não dá pra enxergar. Isso aqui eu chamo de cera perdida. Alguém tem ideia do que é? Começou a endurecer já dentro da vasilhame. Não dá pra ver se não.
Tudo bem? Ninguém quer chutar? Vamos de novo. O que eu faço na minha sequência? Eu pago para um cara fazer uma matriz, pago o cara fazer um aço ferramenta. Então o cara faz uma matriz que tem o formato, sei lá, também é chato. Tudo bem? Nessa matriz o que ele bota? Cera. Abre a matriz, tira a cera dali e cola no quê? Num cacho, numa árvore. E bota várias ceras de chave. Tudo bem? Depois que deixou todas as ceras de chave colada no meio do cacho, ele bota o que em cima do cacho? Areia, argamassa, de alta resistência, é claro. Passa por vários banhos e isso daí cria uma capa cerâmica em volta da cera. Tudo bem? Dou uma aquecidinha de leve para curar a cera. Pego todo esse cacho, viro de cabeça para baixo e boto no forno. Aqueço. O que acontece? A cera derrete. A cera derrete, cura essa casca, viro de frente e faço o quê? Jogo o aço dentro. Certo? Como a cera está perfeita, por que todas as chaves estão iguais? Tem a mesma matriz, feita de um aço ferramenta caro que não deforma. Portanto, todas as chaves são iguais. Portanto, todas as chaves são iguais, eu derreto ali, solidifica, viro de novo e faço o quê? Quebro o cacho, separo do meio e tenho chaves perfeitas para botar no carro de qualquer um, sempre do mesmo jeito. Esse é o processo de cera perdida. Eles chamam de fundição de precisão, porque todas as peças são boas, acabamento superficial bom e assim nós vamos. Tá? Fabrico o que nisso aí? Consigo fabricar até as inox, caso eu domine a técnica. Estão entendendo? E existem vários outros processos de fundição. Mas o que tem que estar claro para vocês? Que embora exista um processo de fundição de precisão, o que a gente usa na nossa vida não é de precisão. É em molde de areia mesmo. Então esse cara tem que ter o quê? Silício e deve ser razoavelmente mole, porque eu vou ter que usinar depois. Tá? Vamos continuar então? Vamos embora. Está prestado de novo. Tipo, posso fundir o que tiver na telha. Alto, baixo, médio carbono a princípio, desde que eu cuide do meu processo. Então são dos mais variados tipos em peças grandes ou pequenas. Só eu tenho que saber a propriedade que eu tenho depois para fazer ou não um tratamento térmico. Certo? Então, aços baixo carbono, médio, alto carbono, tudo isso eu consigo fabricar em fundição. Os aços estruturais, esses têm um outro padrão, porque são aços longos por vezes. Então o que eu mais preciso é a conformabilidade. É poder mudá-las de formato facilmente. Me dá um exemplo típico de um produto estrutural. Viga em I, feita em aço. Certo? E esse cara tem que virar um I, tá me entendendo? Então, por vezes eu fabrico a viga em I direto da fundição botando num cilindro, certo? Por vezes eu tenho que fabricar a viga em I direto depois do sólido. Eu não tenho uma fundição para isso. Tá? Então esses aços têm que ser bem dobrados e principalmente o que, Danilo? Principalmente o que? Bem dobrados ou conformados e principalmente eles têm que ser o que? Resistente. Eles têm que ser soldados, porque meu galpão não tem uma viga. E eu vou ter que unir as vigas do meu galpão. E eu vou ter que soldar esse cara. E não esqueçam, para soldar o que eu tenho que ter? Um bom soldador. Isso já passou. Para soldar o que eu tenho que ter? Ou não ter? Não tem muito carbono. Não tem carbono. Então tem que ser um aço baixo carbono, o meu aço estrutural. Tá? Então, se não quiserem pensar na viga em I, pensem no casco do navio. Eu tenho que soldar esse cara. Tá? Então, boa soldabilidade, baixo custo e ser razoavelmente homogêneo, senão gera um monte de coisa lá. Tá? Quanto ao tipo, o que eu tenho? Eu tenho os meus aços carbono laminado a quente, que são o que? Aços com baixo teor de elemento de liga e alta resistência. Não. Desculpa. Quanto ao tipo de aço estrutural, quais os dois tipos que eu tenho? Pessoal, o problema está aqui, ó. Vocês vão estudar essa matéria e vocês vão achar ela muito fácil. E de repente vocês podem se dar mal na prova. Porque não estão entendendo muito bem a minha linha de pensamento. E a minha pergunta vai ser prática, não vai ser direitinha. Tá? Então, se vocês olharem ali, ó, quais os dois tipos de aço estrutural que eu tenho?
O baixo carbono que vai ser fundido, não vai precisar de solda, então não vai interferir a quantidade de teor de carbono. Tá aí? E o baixo carbono que eu vou fazer a festa, eu vou ter que soldar ele. Não. Não é isso, Professor, dá uma olhadinha ali com uma calma. o carbono ele prejudica na solda porque pode formar martensita? Pode formar martensita, porque pode precipitar, porque pode te dar uma zona de superaquecimento, é um problemático. coisas. É problemático se tem muito carbono, sempre. Tá? Então vamos ler ali, pessoal. Vocês têm que ser espertos nisso. Quais os dois tipos de ácido estrutural que eu tenho? Então, pessoal, então se eu te botar um complete, um aço comum ao carbono, do tipo 1020, 1030 no máximo, e um aço do tipo ARBL. É esse o nome que se dá, certo? Alta resistência, baixa liga, tudo bem? Que eu posso chamar de ARBL na prova ou chamar de HSLA. Que é com vanádio? Que são pequenas adições de elemento de liga, vanádio, nióbio, sei lá o quê. Mas são poucas quantidades e que a resistência é muito maior. E de novo, revendo a matéria, a vantagem desse aço é que eu também consigo soldar. Porque eu mantenho o carbono baixo. Tá? Então o que ele está te mostrando aqui? Ó, quanto ao tipo de aço estrutural, aço comum ao carbono ou usa RBL. Tá? Em aplicações de maior necessidade. Aços para tubo. Deem uma olhada ali, pessoal. Deixa eu perguntar. Juliano, tu falou, né? Como é que tu acha que tu fabrica um tubo? Tem uma ideia? Vai ser engenharia mecânica, tem que testar. Como é que tu fabricaria um tubo? Tudo bem, tudo bem. Partiria de algo grande, empurraria em algo que tem um mandril no meio e ia sair um tubo. Tudo bem, beleza? Só precisa de dinheiro para isso, porque seria um tubo caro e blá blá blá. Precisa de força para empurrar, mas seria um belíssimo tubo. Teria o que eles chamam de auto-schedule. Não sei se alguém já ouviu falar, mas ele teria uma alta resistência à pressão interna. Seria melhor. Eles chamam isso de tubo mecânico. Mas existe o tubo normalmente feito quando tu não quer grandes resistências. Como é que tu acha que seria o tubo normal? Uma chapa calandrada, tá? Então o que ele te mostra, tá ruim de ver, né? Tipicamente ali é um laminador te gerando um tubo, certo? Mas tu pode pegar a tua chapa e acalandrar e depois fazer uma solda onde tu vem. Então, os meus aços para tubo, o que geralmente eles têm que ter? Se tu pensar tanto em empurrar ele na matriz ou dobrar, o que o cara tem que ter? Uma boa dutilidade para poder dobrar, tá? E a resistência do tubo vai vir de que se eu precisar? Não. Vai vir do processo de redução de tamanho quando eu empurrei em alguma coisa. Eu estou deformando tanto que o grão está acontecendo o que com ele? Ficando todo alongado. Pensa comigo, velho. Ele só vai ficar alongado se eu fizer só frio. Concorda? Por outro lado, se eu fizer quente, eu vou alongar, mas ele vai diminuir. Eu vou alongar, ele vai diminuir e eu vou ter todo ele homogêneo. E aí vai vir a minha grande resistência do meu tubo. Ter grãos pequenos e homogêneos. Isso só no primeiro... Isso modo. só no processo a quente, é lógico, né? Ah, não, mas não acalandrado. Não acalandrado. Acalandrado já é um tubo ruim. É bem mais barato. Aí o que dá resistência é o... Não dá. Não tem dá. resistência. Falou em solda, tá ralado. Mas tu pode não querer resistência. Pode ser um cano para esgoto. Pode não querer resistência no cano para esgoto. Concorda? Mas ele tem uma pequena resistência, né? Não, claro que tem. O aço, intrínseca. Sim. Mas se tu botar uma pressão interna, vai mudar. Você bota, por exemplo, esse campo igual, vai deixar todos os grampos, todos apertados. Não, porque a deformação não é tanta. Tu já vem com a tua chapa pronta. Tá entendendo? O que pode acontecer é, antes de gerar a tua chapa, tu ter trabalhado muito bem. É o que eles fazem. Te gera uma chapa muito boa, mas igual. Tu dobrou, a deformação é homogênea e solta. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem que lembrar de um aço para tubo, pessoal? Boa deformabilidade, boa soldabilidade, caso eu precise soldá-lo. Tá? Esses tubos que passa petróleo, eles têm que ser desse que falou? Não, as coisas mudam, né, Felipe? Tudo depende do que tu quer. Claro que fazer uma tubulação que vai daqui até a Colômbia para levar petróleo, tu não vai fazer de um aço tão bom assim, porque tu vai à falência.
Então qual seria a tua opção? E é isso que os caras muito estudam. Deixa de usar aço ou passa a usar revestimento na parte interna do aço. Então aí toda vem uma área de engenharia que pode te pesar. Tem problemas de corrosão indo daqui a Colômbia. Se tu tiver uma usina de energia do lado da tua tubulação, tu gera uma corrente de fuga. Portanto, tu também, gerando essa corrente de fuga no teu aço, tu passa a ter uma pilha galvânica entre o aço perto perto da usina e o aço longe da usina. Então tu acaba tendo de novo uma pilha entre os dois aços e detonando. Então tem um monte de coisa em cima. Para vocês terem uma ideia, se eu tenho uma usina de força no meio, os caras até desviam uma tubulação. Ou fazem revestimento por fora, ou revestimento por dentro, ou botam tão fundo e metem uma corrente de tubulação, depois tu vai ver isso por quê. Então tem um monte de coisa a se pensar. Tudo que os caras querem sempre é reduzir custo. E tradicionalmente tu sempre usou aço e vai continuar usando. Tá entendendo? Por quê? Porque se eu fizer essa tubulação de plástico ia ser uma beleza para mim. Guarda. Pô, ia ser leve, a terra não ia detonar, os sais minerais da terra não iam corroer, blá blá blá. Só que uma hora qualquer de repente passava um caminhão e foi. Ou uma hora qualquer de repente a terra mexe e explode a tua tubulação, sei lá o quê. Então não dá para fugir do aço. Por vezes é muito caro de fazer revestimento. Pode acontecer. Tá, pessoal? O que mais? Quanto a tipo, são os aços ao carbono comuns ou doce. Eu não sei se eu já falei isso com vocês. O que é um aço doce, então? Um aço teor de carbono. Eles chamam assim. Tá? Onde é que eu estou agora? Aqui. São aços baixo carbono, então. Aços para arames ou fios, pessoal. Devem ter uma excelente resistência dependendo da aplicação. E boa utilidade para ser conformado. Só que aí vem um outro detalhe, o qual eu precisaria conversar com vocês com mais punch de engenharia. Um aço para arame ou fio, ele deve ter uma alta resistência, senão a vaca faz o quê? Atravessa. Sai e atravessa a cerca e blá blá blá. Como é que tu garante a excelente resistência num arame? Pelo processo de conformação. Pelo processo de fabricação. Aí não é o aço por si só, vocês estão entendendo? Eu pego o cara, reduzo, aqueço, reduzo, aqueço, reduzo, aqueço, e assim eu vou indo. E essa redução é sempre como? Hã? Essa redução é a frio. Porque a frio é que eu vou gerar resistência no arame que eu quero. Vocês estão entendendo? Depois eu aqueço para deformar mais o arame, para deixar ele menor. Mas assim eu vou. Por isso que, se vocês forem ali em Rio Branco comprar cerca, vocês não vão pagar baratinho, não. Por isso que vocês vão em Rio Branco comprar cerca. Porque lá é muito mais barato do que aqui. Tá? Não tem imposto, não tem um monte de coisa. Mas não pense que uma cerca é barata. Não é. Porque até tu chegar a gerar um arame, um aço, é complicado. Um violão, Cleison, é barato ou é caro? Não, é caro porque tem todo o madeiramento para fazer e as tuas cordas também são produtos trefilados. O acordamento é R$100. É ser o quê? R$100 o acordamento. Não sei se é só isso? Professor, e aquelas cordas que eles colocam no arame que fazem assim, que elas dão choque, tem que ser um aço diferente? Não, a princípio não. Pode ser um aço para fim magnético, mas a princípio o aço... Às vezes é até o Ele é até nylon. mais fraco. Hã? É até, o arame de cerca elétrica é mais fraco do que o arame normal que a gente Não sei, pode ser que eles façam algum tratamento para... Porque não é um lucro para ti tu deixar sempre uma energia ligada, tu tá me entendendo? O lucro para ti por vezes é tu botar energia e o aço manter essa energia para dar o choque. Então para manter ele deve ter um tratamento diferente do fio de resistência. Na verdade, a bateriazinha de choque, ela dá o choque dá e para, o tempo inteiro assim. É, então, são pulsos. Então, na verdade, esse aço, para manter esse pulso por esse intervalo, ele deve ter uma propriedade magnética. Nem sei te dizer. Tá, pessoal? Então, esses aços para arame ou fio, geralmente são aços de baixo carbono, médio ou até alto, por exemplo. Tá? E daí eu quero te dar um exemplo, que um fio música chega a uma resistência à tração de 280 kg por milímetro quadrado. Você sabe quanto que é isso? Isso é muito. Isso aqui é 2.800 megapascal em um fiozinho. Tá? Então ele foi muito bem trabalhado. Tá? Então, e esse aço aqui eu não me lembro, ele tem uma composição química toda diferente. Assim, eu não me lembro qual é. Mas ele é um média-liga que tu vai trabalhando, e o processo que faz chegar até isso aí. Mas nele eles botaram alto carbono. Aço para mola, esse daqui é mais fácil para a gente ver. O aço para mola tem que ter o que necessariamente? Alta elasticidade, portanto alto carbono. Tá? Tem alguns acordamentos, tem tipo fósforo e flúor.
Não tenho nem ideia. No violão? Não sei. Tá, pessoal? O que mais? Daí, aqui que ele te mostra o 61, ó, que eu falei pra vocês que não era normal eu ver. E o 92, silício manganês. Também não sei muito bem porquê. Mas são específicos para mola. Tá? Com alta elasticidade e um alto teor de carbono também. Tá? E aqui vem o que nós chamamos de microligados. Quem são os microligados, então? São os HSLA, raiz trênculo alói ou ARBL, certo? Então, especificados pela resistência e não pela composição. Então não é mais um 1020, vocês estão entendendo? É uma chapa de resistência tanto, que normalmente é de um 1020. Então é outro tipo de especificação. Desenvolvidos a partir dos baixos carbono, com alguma adição de manganês, ou alguns outros elementos de lívio em quantidade bem pequena. Uma resistência maior, mantendo soldabilidade e dutilidade. Destinados a estruturas onde a soldagem é um requisito primário e necessidade de resistência mecânica. Grande ganho de peso, custo reduzido, temperatura de transição do tio frágil muito baixa. Por quê? Porque os caras... Opa. O que deve ir também? Deve ir alguém que baixe a temperatura, que geralmente é algum níquel da vida. Ganho de resistência é obtido por solução sólida e não por tratamento térmico, ou seja, simplesmente pela adição dos caras, tá? E tá ali o grande grupo necessário, ó. Nióbio, titânio, vanádio, nitrogênio, todos esses caras, tá? E alguns botam cobre nesse aço. Não sei porque ele é mais efetivo do que cromo, mas se bota cobre nesses RBL. Os de usinagem fácil são quem, pessoal? Exato. A princípio, a gente pensa nisso aí. Elevada usinabilidade, certo? Depende da composição química e da microestrutura. Então, resumindo, como é que eu deixaria uma boa usinabilidade num baixo carbono? O baixo carbono eu boto chumbo, bismuto ou crio sulfeto de manganês, certo? E se eu precisar usinar um alto carbono? Vai fazer o tratamento térmico, aquele que eu esqueci o nome. Esferoidização ou coalescimento, tá? Então não deixa de ser um aço de usinabilidade melhorada, mas não é um aço para usinagem fácil, estão me entendendo? Porque ele não é um aço mole. Os aços para usinagem ou de usinagem fácil, eles se baseiam em partículas moles que fazem o que? Quebra o cavalo. Essa é a moral, tá? Então, chumbo e bismuto, sendo que o chumbo é meio perigoso de usar, tá? A Gerdau fabricava um que chamava 12L14, mas parou, não sei, tá? Ali, ó, e o padrão de usinagem fácil é esse que está aqui, que a gente já viu lá na classificação anterior, 11XX, tá? Então ele é um 1112, ó, que me subiu bastante o meu teor de enxofre, ó, tá? E o teor de manganês também é altinho. Tá? Que horas são? 3. Acho que vamos parar um pouco, né? Fechou o balão. Fechou o balão por hoje. Só que a gente tem que tocar, porque a prova deve estar vindo. Você tem ideia de que dia vai ser a prova? Mais ou Eu acho que eu menos? não consigo. Eu acho que vai ter que ser final do mês. Final do mês, início de novembro? Acho que início de novembro, né? Dia 10 já. Ferro fundido e corrosão. Isso daqui eu acabo a aula que vem, pelo jeito. E já entra na outra matéria. Então, não tá tão lenta a coisa. Parece pra você tá aço fundo dos aços. Ferro fundido e corrosão. São os 4 slides últimos, né? São os que eu botei lá. Os 4, né? Sim. Na verdade são 13, tem um que eu botei duplo com dois jeitos de falar. Tem um e o A, né? Isso, com um lá. Então, se alguém quiser na aula, só me anota o slide, gente. Foram 56. Tá dando uma pensada, acho que é difícil. Esse aqui eu preciso ter acabado com ele. Cobre também, obeso, cabo de ações,